Essa história vai te emocionar. Um fazendeiro orgulhoso, uma filha apaixonada por um peão e um segredo guardado por 2 décadas. Mas o destino, com suas voltas, prepara um reencontro que ninguém poderia imaginar. Fica comigo até o fim, porque você vai se arrepiar no coração do sertão, onde a poeira se mistura ao suor, vivia o temido fazendeiro Agenor. Homem rígido, não aceitava desobediência e desprezava peões. A fazenda Campo Bravo era seu orgulho, e sua filha, Helena, seu tesouro. Mas ele nunca imaginou que ela se apaixonaria por um peão simples. O rapaz se chamava Tiago, era novo na fazenda e habilidoso com os bois. Agenor logo percebeu os olhares entre os dois e passou a vigiá-los. Helena tentava esconder seus sentimentos, mas o amor era mais forte. À noite, trocavam bilhetes e se encontravam às escondidas no curral. Ela dizia que um dia enfrentaria o pai, mas não sabia como. O destino, porém, já estava traçando os próximos passos. Certa noite, Agenor encontrou um dos bilhetes que Helena havia deixado cair. Ao ler, sua raiva explodiu feito trovão no sertão. Sem pensar 2 vezes, chamou a filha e exigiu explicações. Helena tentou mentir, mas suas lágrimas a entregaram. Agenor gritou, quebrou objetos e expulsou Tiago da fazenda. Disse que sua filha jamais se misturaria com gente de chão batido. Helena, desesperada, tentou fugir atrás do amado, mas foi impedida. No dia seguinte, Agenor a mandou para a cidade grande, sozinha. Ela estava grávida, mas decidiu não contar ao pai. Queria proteger o bebê de tanto ódio e preconceito. Na cidade, Helena se refugiou na casa de uma tia distante. Os primeiros meses foram de dor e saudade, mas logo veio a luz. Seu filho nasceu forte, com os olhos vivos como os de Tiago. Ela o chamou de Davi, como o guerreiro que enfrentou gigantes. Cresceu ouvindo histórias de coragem e boiadas, mesmo longe do campo. A cada ano que passava, Davi demonstrava paixão por cavalos. Ainda pequeno, domava pôneis e deslizava em montarias de festa. Helena sorria com lágrimas. Ele era o retrato do pai, mas jamais falou sobre Agenor nem sobre a fazenda. Era um capítulo que queria manter enterrado. Davi cresceu destemido, conhecido nas redondezas pelas vaquejadas locais. Com 16 anos, já competia com homens feitos e ganhava. Sua fama começou a crescer e logo virou o melhor vaqueiro da região. Montava como se tivesse nascido no lombo de um boi bravo. Helena o assistia com orgulho e medo. E se o passado voltasse? Um dia, chegou um convite inesperado, a maior vaquejada do estado. Davi foi selecionado entre os melhores e não podia recusar. Seria em uma cidade que Helena não ouvia há 20 anos, Campo Bravo. Seu coração gelou. Aquilo era um chamado do destino. Ela hesitou, mas decidiu que era hora de voltar. A viagem até Campo Bravo foi silenciosa e tensa. Davi não entendia o nervosismo da mãe, mas respeitava. Chegaram à cidade no fim da tarde, quando o sol tocava o chão. A vaquejada já estava armada, com barracas, arquibancadas e poeira no ar. No meio da multidão, um velho homem observava os competidores. Era Agenor, agora grisalho, mas com a mesma expressão dura. Ele não sabia que sua filha voltava, muito menos com um neto. Davi montava seu cavalo com confiança, enquanto Helena observava de longe. Ela reconheceu o pai de imediato e seu peito disparou. Seria o destino mesmo ou apenas uma ironia do tempo? A multidão vibrava com as montarias enquanto os vaqueiros se exibiam. Davi era o próximo e todos esperavam uma apresentação épica. Ele entrou na arena com garra, arrancando aplausos da plateia. Agenor olhou com atenção. Aquele jovem tinha talento. Parece até que carrega sangue de vaqueiro no peito, murmurou. Davi correu, laçou o boi e o derrubou com perfeição. Mas ao descer do cavalo, pisou em falso e caiu com força.
O público silenciou enquanto ele gemia de dor, segurando a perna. Agenor correu até ele sem pensar, instinto mais forte que orgulho. Ajudou o jovem sem saber que ajudava o próprio neto. Helena correu em direção à arena ao ver o filho caído. Ao se aproximar, congelou. Era Agenor quem o amparava. O coração dela bateu tão forte que parecia explodir no peito. Davi, sem entender, agradeceu ao velho e pediu desculpas pela queda. Agenor, impressionado com a educação do rapaz, respondeu, com gentileza: "Você tem alma de vaqueiro, menino. Qual seu nome?" perguntou. "Davi", respondeu ele, limpando o suor da testa. Agenor ficou pensativo. Aquele nome o fazia lembrar de algo. Helena parou poucos metros atrás, observando a cena em choque. Ela sentia que o momento da verdade estava se aproximando. Agenor levou Davi até o posto médico improvisado no evento. Enquanto isso, Helena chorava escondida atrás de uma barraca. 20 anos de silêncio e mágoas pesavam sobre seus ombros. Ela não sabia se era hora de contar tudo. Davi saiu do posto com uma leve torção no tornozelo. Encontrou a mãe ainda, trêmula e confusa, e segurou sua mão. "Mãe, aquele senhor que me ajudou, ele tem algo familiar." Ela engoliu seco, sentindo um nó na garganta. "Ele é alguém do meu passado", respondeu com voz baixa. Mas não era mais possível fugir da revelação. No camarim dos competidores, Davi vestia a camisa com dificuldade. Agenor apareceu e entregou um copo d'água, gesto raro. "Você tem o espírito dos bravos. Quem te ensinou a montar?" perguntou. "Minha mãe, ela me criou sozinha, sempre me apoiou." Agenor arqueou as sobrancelhas. Poucas mulheres criavam filhos com tanta coragem. "E seu pai?" perguntou curioso. "Não sei. Minha mãe nunca falou dele." Agenor ficou visivelmente incomodado com a resposta. Sentia um incômodo no peito, como se faltasse ar. Ele mal sabia o tamanho da verdade que estava prestes a descobrir. No hotel simples onde estavam hospedados, Helena decidiu contar tudo. Chamou Davi, pediu que sentasse e segurou suas mãos. "Meu filho, está na hora de saber quem é seu avô." Davi arregalou os olhos, surpreso. "Eu tenho um avô?" Ela assentiu, os olhos marejados. "É o homem que te ajudou hoje." Davi ficou em silêncio, processando a informação com dificuldade. "Mas, porque ele nunca soube de mim?" Helena suspirou fundo, como se libertasse um peso antigo. "Porque ele me expulsou quando descobriu que eu amava seu pai." Davi sentiu o mundo girar ao redor. Tudo estava ligado. Na manhã seguinte, Davi acordou decidido. Queria conhecer aquele homem que tanto marcou a vida da mãe. Apesar da dor na perna, caminhou até a fazenda Campo Bravo. O portão de madeira rangia com o vento, como em sua infância imaginada. Agenor estava no alpendre, olhando o pasto, pensativo. Davi se aproximou, o coração acelerado. "Bom dia, senhor. Posso conversar com o senhor um instante?" Agenor assentiu surpreso com a visita do jovem. "Eu sou neto do senhor", disse de forma direta. O velho arregalou os olhos, sem conseguir responder de imediato. "Como assim, neto?" Agenor perguntou, quase num sussurro. Davi entregou uma foto antiga de sua mãe com Tiago. Agenor pegou a imagem com as mãos trêmulas. "Essa é Helena?" murmurou, passando os dedos pela fotografia. "Sim, minha mãe. E eu sou filho dela com Tiago." O velho sentou-se, lentamente, parecendo perder as forças. "Porque ela nunca me procurou", disse com a voz embargada. "Porque o Senhor a expulsou, e ela jurou proteger a mim e ao amor dela." Agenor olhou para o horizonte, sentindo a culpa pesar como boiada nos ombros. Uma lágrima escorreu silenciosa por seu rosto duro. Enquanto Davi falava, Helena se aproximava da fazenda. Ela parou na porteira e viu o pai sentado com o filho. A cena era surreal, como se o tempo tivesse parado.
Ela respirou fundo e se aproximou devagar. Agenor levantou o olhar e viu a filha pela primeira vez em 20 anos. Os dois se encararam, olhos marejados, sem palavras. "Pai", ela disse com a voz embargada. "Minha filha", ele respondeu quase num sussurro. O silêncio dizia mais que qualquer frase ensaiada. E ali, sob o sol do sertão, corações partidos começaram a se costurar. Agenor levantou-se com dificuldade e caminhou até Helena. Os dois se abraçaram, tremendo, como se o tempo tivesse voltado. Ela chorava sem controle, sentindo o abraço que esperou por décadas. "Me perdoa, filha. Eu fui cego. Fui orgulhoso demais." "Eu também errei, pai, mas fiz o que pude. Pelo meu filho." Davi assistia à cena emocionado, sem acreditar no que via. Aquele reencontro era mais do que familiar, era histórico. Ali estavam 3 gerações marcadas por dor e separação. Mas agora havia um novo começo sendo escrito. E o passado, enfim, começava a encontrar paz. Os 3 sentaram na varanda da fazenda e passaram horas conversando. Helena contou tudo sobre sua vida na cidade e como criou Davi. Agenor escutava com atenção, como quem tenta recuperar o tempo perdido. "Você foi mais forte que eu, minha filha", ele disse com humildade. Davi contou sobre suas conquistas como vaqueiro e seus sonhos futuros. Agenor, orgulhoso, ofereceu-lhe a fazenda para treinar novos talentos. "Se quiser, essa casa é sua também", disse emocionado. Davi sorriu, sentindo que o coração agora tinha raízes. A noite caiu sobre o sertão, trazendo calma e reconciliação. Mas ainda havia uma coisa importante a dizer. Nos dias seguintes, Helena decidiu ficar mais tempo em Campo Bravo. A fazenda se encheu de vida com as risadas de Davi e os olhares trocados. Agenor passava os dias ensinando técnicas antigas de montaria ao neto. Davi absorvia tudo com paixão, como se recuperasse anos perdidos. Os vizinhos começaram a notar a mudança em Agenor. O homem antes amargo agora sorria com mais frequência. Ele ajudava nas vaquejadas, organizava treinos e contava causos antigos. Para Helena, aquilo parecia um milagre acontecendo diante dos seus olhos. Davi, por sua vez, virou atração na cidade pela habilidade e carisma. A velha fazenda, antes silenciosa, agora pulsava como nunca. Uma tarde, Davi encontrou um baú antigo no sótão da fazenda. Lá dentro estavam fotos da juventude de Helena e cartas antigas. Entre elas, um diário com o nome de Tiago na capa. Helena ficou em choque ao rever aquela relíquia de amor perdido. Ela passou a noite lendo o diário com os olhos marejados. Tiago também havia sofrido com a separação, mais do que ela imaginava. "Ele me procurou por anos e eu achando que ele tinha desistido." Davi segurou a mão da mãe e disse: "Talvez ele ainda esteja por aí." Helena pensou em procurá-lo, agora que a verdade havia vindo à tona, mas não sabia se o destino ainda permitiria esse reencontro. Na semana seguinte, uma grande vaquejada regional foi anunciada. Davi foi convidado como destaque, representando a fazenda de Agenor. A cidade se preparava para o evento como uma festa de reis. Helena, agora firme, decidiu comparecer ao lado do pai e do filho. Seria sua primeira aparição pública desde que partiu anos atrás. Agenor a apresentou com orgulho. "Essa é minha filha, Helena." O público se surpreendeu, mas aplaudiu com respeito e carinho. Davi, mais uma vez, se destacou na arena com uma montaria impecável. Mas durante a comemoração, algo inesperado aconteceu. Um homem misterioso se aproximou da arquibancada, com um olhar fixo nela. Helena olhou e sentiu as pernas falharem. O homem que a encarava era Tiago, mais velho, mas inconfundível. Ele também havia sido atraído pela mesma vaquejada. Os dois caminharam em direção um ao outro, emocionados em meio à multidão.
Agenor observava de longe, surpreso com o destino brincando mais uma vez. Tiago parou diante de Helena e disse: Eu nunca deixei de te procurar. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Eu achei que tinha te perdido. Davi se aproximou confuso e Helena apontou para Tiago. Filho, este é seu pai. A emoção tomou conta dos três, enquanto o público, sem entender, aplaudia. Agenor, vendo aquela cena, caminhou lentamente até eles. O silêncio entre ele e Tiago era denso, carregado de lembranças. Por um momento todos prenderam a respiração. Então o velho estendeu a mão. Eu fui um tolo, me perdoe. Tiago aceitou o gesto e os dois se abraçaram como homens marcados pelo tempo. Helena chorava sem parar, segurando o filho entre os braços. A reconciliação que parecia impossível agora era real. Davi observava tudo com o coração em paz. Sua história agora tinha raízes, e a cidade inteira assistia ao fim de um ciclo de dor. Ali, naquela arena, nascia uma nova família, unida, enfim. Nos dias que seguiram, a cidade só falava do reencontro da família. Davi virou símbolo de esperança e união entre gerações. Helena foi convidada para contar sua história em programas locais. Agenor passou a ser visto com outros olhos, não mais um velho duro, mas um homem que mudou. Tiago decidiu ficar, ajudando Davi e a família a reerguerem a fazenda. Juntos, eles criaram um centro de vaquejada para jovens da região. A fazenda virou ponto de encontro para famílias e competidores. Helena organizava eventos e escrevia sobre sua história para inspirar outros. O que começou com dor virou força para transformar vidas. E o passado, antes ferida, virou alicerce de recomeço. Davi se tornou um dos vaqueiros mais premiados da região. Recebeu troféus, homenagens e até propostas para programas de TV. Mas preferia ficar com os pés na terra e o coração em casa. Tiago e Agenor, agora grandes amigos, ensinavam técnicas e valores aos jovens. Helena publicava crônicas que tocavam milhares de corações pela internet. A fazenda se tornou referência em eventos de montaria e superação. Pessoas de outros estados vinham conhecer a história de Davi, o vaqueiro que uniu gerações. E mesmo com a fama, ele nunca deixou de agradecer sua origem, porque o que mais valorizava era o amor reconstruído. E a certeza de que o tempo cura o que o orgulho destrói. Um dia, durante uma entrevista, perguntaram a Davi: se pudesse mudar algo do passado, o que mudaria? Ele pensou por alguns segundos, olhou para os pais e respondeu: nada, porque cada dor me trouxe até aqui. A plateia se emocionou com a sinceridade do rapaz. A história daquela família virou inspiração para muitos. Escolas usavam o exemplo deles para falar sobre perdão e amor. Tiago, Helena e Agenor davam palestras em eventos de fazenda. E Davi continuava brilhando nas arenas, com humildade e coragem. Seu nome agora era lenda viva, não pelo talento, mas pelo coração. Na varanda da fazenda, ao pôr do sol, a família se reunia. Riam, contavam histórias e comiam o bolo de fubá da Helena. Davi observava seus pais e o avô, sentindo que tudo agora fazia sentido. Agenor, já com a saúde mais frágil, sorria feito menino. Vocês me deram a chance de ser melhor. Obrigado. Tiago colocou a mão no ombro do sogro. Ainda temos muito o que viver. E Helena, emocionada, abraçou os dois homens que marcaram sua vida. O tempo que antes afastou, agora era aliado. Naquela fazenda, o amor venceu o preconceito e o silêncio. E o sertão, enfim, respirava paz. Antes de continuar, quero te fazer um pedido especial. Se essa história tocou o seu coração até aqui, se você também acredita no poder do perdão e do reencontro, então se inscreve agora no canal para não perder mais histórias assim. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias que emocionam. E aproveita e me conta aqui nos comentários de
Qual cidade você está assistindo essa história? Vai ser uma alegria conhecer cada um de vocês. Agora, vamos continuar, porque ainda tem mais emoção vindo por aí. O dia da grande vaquejada chegou, e a cidade inteira estava em festa. Davi sentia o peso da expectativa, mas também a força da família ao seu lado. A arquibancada estava lotada, e a música sertaneja animava o ambiente. Helena observava com orgulho, enquanto Agenor ajeitava o chapéu do neto. Tiago conversava com os competidores, já fazendo planos para futuras competições. O clima era de celebração e reencontros, uma mistura de emoção no ar. Davi sabia que cada montaria seria um teste não só de habilidade, mas de coração. Ele respirou fundo e montou no boi mais forte do rodeio. Todos os olhares se voltaram para ele, o vaqueiro da história que havia renascido. Naquele momento, o passado parecia ter ficado para trás, dando lugar ao presente. A buzina soou e o boi disparou pela arena com força e fúria. Davi segurava firme, sentindo o impacto de cada salto e sacolejo. A multidão vibrava a cada movimento, admirando sua coragem e técnica. Mas então, o inesperado aconteceu. O boi fez um salto brusco para o lado. Davi perdeu o equilíbrio e caiu, de forma brusca no chão em meio à poeira. O silêncio tomou conta da plateia, que prendeu a respiração preocupada. Agenor e Tiago correram imediatamente para ajudar o jovem vaqueiro. Davi sentiu a mão firme do pai segurando seu braço, um gesto protetor e inesperado. Nenhum deles sabia ainda que aquele era o encontro do destino que mudaria tudo. Mas o olhar de Davi encontrou o de Agenor, cheio de uma emoção difícil de explicar. No meio da confusão, Helena correu para perto do filho, preocupada. Davi se levantou, mancando um pouco, mas sorrindo para tranquilizar a todos. "Estou bem. Só foi um tombo forte", disse ele, tentando esconder a dor. Agenor continuava olhando para o rosto do vaqueiro com um brilho estranho nos olhos. Tiago se aproximou e segurou a mão do filho, orgulhoso daquele momento. Era como se um elo invisível os unisse sem que soubessem a verdade ainda. As pessoas começaram a aplaudir, emocionadas com a superação de Davi. A festa de vaquejada continuou, mas agora com um sentimento diferente no ar. Helena sentia que aquela queda não foi apenas física, mas o início de algo maior. O reencontro estava mais próximo do que qualquer um podia imaginar. No dia seguinte, Agenor convidou Davi para um passeio pela fazenda antiga. O vaqueiro, curioso, aceitou sem desconfiar do que o aguardava. Eles caminharam entre as cercas de madeira e os campos verdes. Agenor contou histórias da juventude, de lutas e conquistas esquecidas. Davi ouvia atento, absorvendo cada palavra com respeito e admiração. Quando chegaram perto do celeiro, Agenor parou e encarou o filho com firmeza. "Você tem algo de especial, Davi. Algo que me faz lembrar do passado." O jovem não sabia o que dizer, mas sentiu o peso daquela frase. Helena os observava de longe, o coração apertado por sentir a conexão. Era o começo da descoberta que mudaria suas vidas para sempre. A notícia do reencontro começou a se espalhar pela região rapidamente. Vizinhos, amigos e conhecidos começaram a visitar a fazenda para saber mais. Davi se tornou uma espécie de celebridade local, símbolo de superação. Helena aproveitou o momento para fortalecer os laços com a comunidade. Tiago e Agenor passaram a trabalhar juntos para organizar eventos e festivais. A fazenda ganhou vida nova, com a energia renovada de uma família unida. Davi treinava duro todos os dias, determinado a honrar seu legado. Mas algo dentro dele ainda estava incompleto. Uma pergunta sem resposta. Ele precisava entender o passado para construir um futuro em paz. E para isso, teria que encarar segredos guardados por muito tempo. Certa noite, enquanto todos dormiam,
Davi encontrou um envelope escondido. Dentro havia cartas trocadas entre Helena e Tiago antes da separação. Lá estavam os sentimentos mais profundos, as dúvidas e promessas não cumpridas. Davi leu com cuidado, descobrindo segredos que ninguém havia contado. Sentiu uma mistura de tristeza e esperança crescer dentro do peito. Sabia que a verdade precisava ser compartilhada para curar as feridas, mas tinha medo de como isso afetaria a família já frágil. Decidiu então procurar Tiago para conversar sobre o que descobriu. Era hora de unir o passado ao presente de uma vez por todas. A jornada para o reencontro completo começava ali. No silêncio da noite, Tiago ficou surpreso ao saber que Davi havia encontrado as cartas antigas. Sentiu um misto de alegria e tristeza ao rever aquelas palavras do passado. Eu nunca deixei de amar sua mãe, mesmo com tudo que aconteceu, disse ele. Davi o escutava atento, tentando entender as dores daquele homem. Juntos, decidiram contar a verdade para Agenor, mesmo sabendo do risco. Helena foi a última a saber, recebendo a notícia com lágrimas e alívio. Era como se o peso do silêncio finalmente fosse tirado dos ombros. A reconciliação completa estava ao alcance, mas exigia coragem e perdão. A família agora estava pronta para escrever um novo capítulo juntos. E o futuro prometia ser diferente, iluminado pela sinceridade. Na manhã seguinte, Agenor recebeu a família para uma conversa sincera. Vocês são minha força, meu orgulho, e quero fazer as pazes com o passado. As palavras do velho fazendeiro emocionaram a todos profundamente. Eles se abraçaram, sentindo o calor de um amor que superava qualquer rancor. Davi prometeu honrar os ensinamentos dos dois homens que o criaram. Helena se sentiu finalmente em paz, com a família inteira reunida. Tiago sorriu, percebendo que a distância não tinha apagado o amor. A fazenda agora era palco de um verdadeiro milagre humano. O silêncio foi quebrado por risos, conversas e planos para o futuro. E a esperança florescia em cada canto daquele lugar especial. O tempo passou e as vaquejadas se tornaram um símbolo da família unida. Davi se destacou em campeonatos estaduais, conquistando respeito e fama. Helena escreveu um livro sobre sua história, que virou sucesso de vendas. Tiago e Agenor abriram um centro de treinamento para jovens vaqueiros. A comunidade cresceu, impulsionada pelo exemplo de superação deles. Mas mesmo com tantas conquistas, eles nunca esqueceram suas raízes. Os encontros familiares eram sagrados, recheados de amor e gratidão. Cada vitória na arena era celebrada como um triunfo de todos. E a fazenda, antes cheia de conflitos, era agora um lar acolhedor. Um lugar onde o passado se transformou em força para o futuro. Certa noite, Davi olhou para o céu estrelado e pensou em tudo que viveu. Sentiu-se grato por cada dificuldade que o fez mais forte e resiliente. Se eu não tivesse caído naquela vaquejada, talvez nunca tivesse encontrado minha família. A vida, com suas voltas inesperadas, tinha um jeito de surpreender. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas agora tinha apoio. A fé, o amor e o perdão eram as maiores armas que possuía. E prometeu nunca desistir, por ele e por todos que acreditaram nele. A jornada continuava, cheia de sonhos e novos horizontes a alcançar. A história daquela família era um lembrete de que o impossível pode virar realidade. E que o amor sempre encontra um caminho, mesmo nas adversidades. A vaquejada daquele ano ficou marcada para sempre na memória de todos. Davi sentia-se finalmente em paz, com a família unida e o passado superado. Mas antes de continuar essa história, é incrível, quero te pedir um favor. Se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está me ouvindo agora, vou adorar saber.
Sua participação ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes como essa. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui, todo mundo faz parte dessa família que cresce a cada dia, e sua presença é essencial para que essa jornada continue firme. Vamos juntos transformar emoção, curiosidade e suspense em grandes vídeos. Davi continuou sua trajetória tornando-se uma lenda nas vaquejadas do país. Helena e Agenor, finalmente unidos pelo amor do neto, se fortaleceram. O passado, antes marcado por dor e separação, virou aprendizado e união. Tiago participou de todas as conquistas, orgulhoso do filho e da família. Eles mostraram que o amor verdadeiro supera qualquer barreira do destino. A fazenda, que um dia foi cenário de conflitos, virou símbolo de esperança. E todos que conheciam aquela história sentiam o poder da superação. Davi sabia que sua maior vitória não estava na arena, mas no coração. Ele carregava o legado dos seus pais e avô com orgulho e gratidão. E assim, a história deles continuava a inspirar quem ousasse sonhar. Mas nem tudo foi fácil no caminho do vaqueiro e sua família unida. Davi enfrentou desafios, dúvidas e momentos de insegurança no percurso. Porém, sempre encontrou força no amor de Helena e na sabedoria de Agenor. Tiago também foi peça fundamental, apoiando cada passo do filho. Eles aprenderam juntos que a verdadeira coragem está em nunca desistir. Cada vaquejada, cada desafio era uma lição para seguir em frente. E o público que acompanhava essa história se emocionava a cada capítulo. Porque ali havia mais que rodeio. Havia vida, sonhos e superação. E essa conexão fez com que a história viralizasse além do esperado, mostrando que emoção, curiosidade e suspense têm poder transformador. O reencontro inesperado na vaquejada foi o ponto de virada na vida deles. Sem saber, pai e filho haviam se cruzado numa cena marcada pela sorte. Aquele momento mostrou que o destino tem formas misteriosas de agir e que o amor pode curar até as feridas mais profundas do passado. Davi, Helena, Agenor e Tiago agora tinham uma história para contar. Uma história de perdas, reencontros e redenção que tocava corações. Eles provavam que, mesmo nas adversidades, há espaço para o perdão e que o ciclo da vida pode ser reescrito quando há coragem e esperança. Cada dia era uma nova chance de viver intensamente e amar sem medo. E essa mensagem é o que queremos compartilhar com você aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final dessa história emocionante. Espero que tenha sentido toda a força, emoção e suspense que ela traz. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias reais. Conta pra gente, de qual cidade você está nos assistindo agora? Adoramos conhecer cada um que faz parte dessa família. Continue acompanhando, porque tem muito mais vindo por aí. Histórias que vão tocar seu coração e fazer você refletir sobre a vida. Até o próximo vídeo, com mais emoção, mistério e superação. Um grande abraço e que a vida seja sempre cheia de esperança para você.